A Yasmin Brunet, que tá no BBB 24, tá sofrendo uma série de apontamentos pelos homens da casa que dizem que, tipo, ela não é o mesmo padrão que era antigamente. Ou seja, que ela tá perdendo a padronização porque ela tá comendo muito. Mano, que absurdo, né? É muito absurdo, gente. A Paola Oliveira, uma mulher lindíssima, deu uma entrevista semana passada no Fantástico abordando o mesmo assunto. Nessa mesma edição desse ano, que tá dando o que falar, né? O Rodriguinho, que é um cantor, disse que o Davi, o outro participante que é da Bahia, é apenas um baiano normal, por ter o biotipo, a cara de quase metade da população brasileira. E a pergunta de hoje é: e quem nunca foi padrão? Como atravessar a barreira dessa falta de padronização que muitas vezes é validada até antes das nossas habilidades? Tipo, a pessoa olha pra sua cara e já faz um pré-julgamento por causa do seu biotipo. Pera aí que eu vou explicar, tá? Vou dar outro exemplo. A Vanessa Lopes, por exemplo. Ela faz sucesso por dançar e se gaba por ter, tipo, 40 milhões de pessoas que seguem ela. E sofre muito, genuinamente, claro, por achar que as pessoas se aproximam dela só pelo fato dela dançar e a pessoa, tipo, fazer sucesso com a música que ela dança nas redes sociais. A outra provocação é: e quem estudou dança? E quem dança tão bem quanto a Vanessa Lopes, mas não tem o rosto dela? Como fazer para conseguir ser visto e ter os 40 milhões? Com esses exemplos, eu vou falar uma coisa que leva os influencers a ter milhões de seguidores nas redes sociais, que é uma coisa chamada linha editorial. A Vanessa Lopes é dançarina, logo a linha editorial dela é a dança. A Yasmin é modelo e influencer. A Paola é atriz e também influencer. E todos eles têm uma linha editorial muito bem desenhada. Então agora eu pergunto para você, preto, LGBT e favelado, qual é a sua linha editorial, a sua bolha? Porque a gente precisa sim ter uma linha editorial, mas a gente também precisa saber que nós não somos padrões, ou seja, somos todos Davi. Somos comum perante a sociedade. Esse é o Mentoria de Favela de hoje, especial linhas editoriais. Pretos, LGBTs e favelados sempre foram retratados com muitos estereótipos na comunicação. É muito comum a gente ver atrizes como Thaís Araújo, Zezé Mota, Neuza Borges dizerem que mesmo com suas carreiras grandiosas, elas começaram a fazer publicidades e capas de revistas há pouco tempo. Com a revolução tecnológica do audiovisual, a gente começou, pretos, LGBTs e favelados, a contar as nossas histórias sobre os nossos pontos de vista. E vimos os nossos nichos invadirem a internet com vários assuntos como moda, beleza, lifestyle. Porém, recente pesquisa feita pela YouPix, Datafavela e Digitafavela foi constatado que 58% dos criadores de favelas e pretos tiveram que lidar com temas como homofobia, racismo, intolerância religiosa. E são nesses pontos que a gente precisa absorver que, na verdade, é muito difícil a gente disputar com outras pessoas que falam sobre esses mesmos nichos, sendo que a gente tem que lidar com essas coisas que essas pessoas não precisam ter que lidar. É muito difícil pra gente. E ao mesmo tempo, o mercado exige que a gente tenha uma linha editorial, porque quando eles vão procurar os criadores, eles querem saber o que você faz. Se você trabalha com moda, se você trabalha com beleza, se você trabalha com ativismo, com educação. Sem você deixar claro exatamente o que você faz, fica muito difícil você conseguir se manter na internet. A maior parte dos criadores de conteúdo precisa ter essa linha editorial e você também. Eu, por exemplo, tenho 4. Preto, gay, favelado e cineasta. E uma boa parte do mercado fala que eu tô errado, tá? Uma vez eu fui numa mentoria com uma grande empresa e aí quando a pessoa do marketing viu meu perfil, ela falou assim: mas você tem que escolher uma das 4 linhas editoriais. E aí eu falei: mas eu não consigo escolher as 4, eu gosto de falar sobre essas 4. E aí, analisando o meu feed, ela começou a ver e falou assim: mas cadê a favela aqui? E aí, no início eu não entendi a pergunta, e depois eu falei: cara, qual a favela que você tá procurando? A favela da alvenaria? A gente mora dentro das casas, e dentro das casas nós somos plurais. Eu até brinquei com ela e falei: caramba, vocês pensam que toda favela é só a Cidade de Deus, né? Só que a Cidade de Deus mostrou, pra você ver como o cinema fode a nossa vida. E aí eu tive que explicar pra ela que eu mostro o que os noticiários não mostram. Eu escolhi mostrar
1% daquela perspectiva positiva que dificilmente você vai ver sobre a favela. Eu não mostro a estrutura, eu não mostro os becos, as vielas, o córrego, eu mostro a potência das pessoas da favela. E foi aí que eu comecei a desenhar as minhas linhas editoriais. Eu percebi que só falar sobre as mazelas da favela, dos LGBTs e da negritude me deixaria, tipo, muito doente. E aí eu fiz o recorte de colocar a energia positiva, que é o meu mantra. E pode crer que realmente é muito mais difícil crescer porque preto feliz não dá ibope. No caso, engajamento. Mas no meu planejamento eu coloquei, o meu recorte é positividade, ponto. Na minha linha editorial sobre cinema, eu poderia falar sobre cinemas em geral, fazer críticas, resenhas, mas eu sou um cara que gosto de falar sobre a transformação do audiovisual na vida das pessoas. Então eu vou falar sobre audiovisual com representação, representatividade. É um recorte, é um nicho. Aos poucos eu fui me descobrindo e me transformando nessas 4 linhas editoriais. E principalmente me tornando autoridade naquilo que eu falo. E eu tenho plena ciência de que é muito difícil eu crescer trabalhando com 4 linhas. Porque às vezes a pessoa ela pode gostar muito das minhas críticas sobre cinema, mas aí descobre que eu sou gay e fala, não vou seguir o Walter porque ele é gay. Ou então vai olhar pra minha cara e fala, eu não acho que pretos tenham credibilidade pra falar sobre cinema. Enfim, mas volto a repetir, se eu falasse só sobre negritude, eu ficaria doente. Se eu falasse só sobre população LGBT, eu também ficaria doente. Porque cá pra nós, a gente sabe que a galera gosta de ouvir só as problematizações. E eu gosto de problematizar, mas eu também gosto de ser feliz. Foi aí que eu percebi que eu queria trabalhar para ser reconhecido como Walter Reggi, o cara que tem 4 linhas editoriais e que tem construção de autoridade para falar sobre essas 4. E uma das principais coisas que eu coloquei na minha cabeça é, cara, eu consigo falar sobre esses 4 assuntos. Tem tanta gente que não fala sobre nada e consegue ter 40 milhões de seguidores só porque tá dentro da padronização. Tá, porra, até arrepiei. Mas é verdade, gente. Uma pessoa que estuda não vai se auto-sabotar, porque vai saber que não consegue o engajamento exatamente porque não está dentro da padronização. Mas uma hora ou outra o mercado precisa de profundidade, é aí que eles chamam a gente. E realmente tem gente que não estudou e hoje tem marca de cosméticos, vídeos focados em crianças, e a pessoa não estudou nem psicologia, nem pedagogia, nada. Mas tem alto engajamento porque tá dentro do padrão. O resultado é que os números eles demoram para chegar e chegaria independentemente de eu não ter essas 4 linhas editoriais. Mas eu fiz um planejamento em que em julho a gente tem a parada, logo eu sou gay. Em novembro a gente tem o mês da consciência negra e eu falo sobre negritude. Eu sou favelado o ano inteiro, meu home office é na favela. E eu sou formado em comunicação social com habilitação em rádio e TV, ou seja, eu sou bacharel, eu tenho um diploma para exercer comunicação. Filme, novela, seriado representativo tem um ano inteiro. Logo, eu sei qual é o meu nicho, eu sei quais são os meus recortes. E eu amo o que eu faço. E você, preto, LGBT e favelado, você já escolheu a sua linha editorial ou as suas linhas editoriais? A gente não pode se enganar achando que a gente vai ter engajamento falando sobre tudo ou falando sobre nada. Nós não somos padrões, então a gente nunca vai deixar de ser aquilo que a gente nunca foi. Nós somos uma nova geração de audiovisual, de comunicação, de criação de conteúdo. A gente começou a pegar o celular na mão para produzir há pouco tempo, então nós somos uma nova geração. E a gente precisa sim ser especialista em alguma coisa para poder alcançar pelo menos o dinheiro para pagar o aluguel, né? Porque infelizmente a gente vive num país de falsa democracia racial, aonde a gente hipnoticamente, bem hipnoticamente, consome aquilo que não somos, porque nós mesmos achamos que nós não somos bons o suficientes, e isso culpa do racismo estrutural, né, gente? Afinal de contas, como disse o Rodriguinho no próprio BBB, nós que temos essa carinha bem comum, no fundo somos pessoas comuns. E se a gente não tiver o dom pra arte, como cantar, atuar, padronizar o corpo, infelizmente a gente não vai ser notado pelo mercado que domina, né? Que é tipo elitista e branco. Mas a partir do momento que a gente estuda racismo, sociedade, o mercado de trabalho e a gente descobre o nosso nicho, coisas muito legais podem acontecer. Pode confiar no tio Valtinho, porque eu tento ser um exemplo possível pra você. Bom, desde 2018 eu tô aí, vivendo de internet e realizando sonhos, só que eu preciso que vocês realizem também. Porque o povo só pede dinheiro, mas se ligar aqui na ideia que eu tô passando pra vocês, são poucos. Então, fiquem ligados, porque dá certo. Anotou? Então até a próxima. Mentoria de favela. Vela, ela,
com eco.